Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais uma live de aquecimento, a última live de aquecimento do evento Bebê em Movimento, que vai acontecer agora quinta-feira, no dia 30, às 20 horas. Essa é uma live 100% online gratuita, onde eu vou ensinar os primeiros passos para você desenvolver o seu bebê fase a fase, saber como desenvolver o seu bebê fase a fase. E para se inscrever é só clicar no link que está na minha bio do Instagram, tá bem? E hoje o tema que eu trouxe, boa noite, o tema que eu trouxe são os impactos negativos pela falta de estímulos nos bebês. E para começar a falar desse tema, eu quero trazer uma frase que eu escuto muito, que é: cada bebê tem seu ritmo. E essa frase é muito verdadeira. Cada bebê tem seu ritmo, isso é muito verdade. Então, essa frase ela é muito usada para evitar comparações, e o que está certo, evitar comparações, evitar acelerações, né? Aquela coisa de querer que o seu filho caminhe logo, botar aquela expectativa que ele sente logo, que ele engatinhe logo, né? Então, essa frase é muito usada. Porém, eu quero trazer hoje o olhar para o outro lado dessa frase, que é a questão da gente ouvir essa frase e relaxar. Então, se cada bebê tem seu ritmo, talvez eu possa deixar a natureza fazer o seu caminho e tá tudo bem. E não é assim, né? Porque, como eu já falei antes aqui, o ambiente é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Tem a parte biológica dele, que vai contribuir para o desenvolvimento dele, e tem a parte ambiental. E nessa parte ambiental, quem é responsável, principalmente nessa primeiríssima infância, que é de 0 a 2 anos, somos nós, somos as mães, os pais, os cuidadores. Nós somos responsáveis por essa metade, né? Metade é indivíduo, metade é ambiente. Essa metade ambiente é responsabilidade nossa, né? Então, temos que tomar bastante cuidado com essa questão de cada bebê tem seu ritmo, porque eu tenho visto bastante esse lado oposto dessa frase que eu trouxe hoje, que é relaxar e deixar que a natureza faça seu caminho e não proporcionar, e acabar proporcionando sem querer, obviamente, um ambiente desfavorável para o seu bebê. E aí hoje eu quero trazer um conceito que eu li num livro muito bacana, que é O Segredo da Vitória, do Nuno Cobra, né? E o Nuno Cobra ele foi mais conhecido por ter sido preparador físico do Ayrton Senna. Mas ele, fora esse trabalho, ele tinha um trabalho muito bacana de qualidade de vida com pessoas, com crianças. E o livro dele é muito fácil de ler, ele é muito agradável, ele é muito didático. E o Nuno Cobra traz esse conceito do tripé da anulação, né? Desse tripé da anulação, hoje aqui eu vou falar só de uma perna desse tripé, que são os pais. E aí o exemplo que ele dá lá no livro, né, é o de uma criança que passou o dia brincando na rua, de plantar bananeira com os amigos. E aí, brincando lá com seus amigos na rua, ele viu que ele era o melhor em plantar bananeira. E ele vem para casa querendo mostrar isso pros pais. E aí ele vai lá, planta uma bananeira na sala, bota as mãos no chão, bota os pés para cima, encosta os calcanhares na parede, e aí vem o xingão: tira esse pé da parede, vai sujar a parede e tal. Então, quando ele faz uma coisa que, pensando nas capacidades motoras, é excelente, ele tomou xingão. Aí ele começa a pensar que não é muito legal fazer aquilo ali, né? Ele talvez não seja tão bom fazer aquilo, que ele descobriu que ele é bom. E aí, em contrapartida a isso, essa criança daqui a pouco ela tá lá mais quieta no sofá,
E aí ela ganha a atenção dos pais. Por que tu tá tão quietinho? O que aconteceu contigo? E aí ele, inconscientemente, claro, pensa, olha, quando eu fico quietinho aqui no sofá, eu ganho um carinho, uma atenção maior, né? Quando eu faço aquela bananeira ou aquelas peripécias ali, eu tomo xingão, então não é bom fazer aquilo e é bom ficar quietinho. Então, inconscientemente, claro, tudo a gente acaba moldando, né, uma situação negativa para o desenvolvimento dos nossos filhos, né? E trazendo para o que eu faço hoje, que é trabalhar com bebês de 0 a 2 anos, eu vejo muito essa questão de anulação, de colocar medo, né? Às vezes o bebê, ele quer fazer tudo que a gente faz. Chega um momento que ele começa a querer copiar tudo. A fala acontece porque ele olha a nossa boca e vê a gente falando e tenta copiar como a gente faz, abrindo a boca e fechando a boca e saindo som. Né? Então o bebê ele quer copiar. Quando o bebê vê todo mundo sentando no sofá, levantando e sentando no sofá, o bebê também quer sentar no sofá. E aí quando o bebê lá é pequenininho e começa... Só que para ele sentar no sofá, ele tem que escalar o sofá. E aí, como ele precisa escalar o sofá, o que acontece muitas vezes? Ah, peraí só um pouquinho que a mãe não... Cuidado, tu pode cair, a mãe te ajuda. Cuidado, tu pode cair, o pai te ajuda. E aí pega o bebê com as mãos e coloca lá. Ele perde a oportunidade de se testar, de treinar o movimento, de ganhar sua independência. Os bebês querem independência. Claro, nesse primeiro momento, nós é que vamos dar esse suporte, mas sempre o máximo possível permitindo que eles se tornem a cada dia mais independentes. E, inconscientemente, nós como pais, mães, nós temos uma coisa assim, e eu me incluo dentro, de muita proteção e acabar fazendo coisas com que eles fiquem dependentes de nós. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava com bebês na piscina, lá, como professor de natação de bebês, eu tive um aluno que chorava a aula inteira. Ele fazia aula com a mãe e aí tem um momento lá da adaptação que a mãe sai, né, e fica com o professor, o bebê. E esse bebê vai se acostumar sempre com esse mesmo professor. E esse menino veio para mim e eu comecei a trabalhar com ele. Ele chorava, mas assim, um choro ensurdecedor, né? E eu fiquei dando 4 semanas, 1 mês de aula para ele, com ele chorando a aula inteira. E a minha chefe, e eu inexperiente na época, né, começando ainda lá na universidade, a minha chefe dizia, segue que ele só tá testando se ele consegue o que ele quer, né, ali e tal. Segue a aula que ele vai se acostumar. E eu fui e fazia aula com ele como se ele não estivesse chorando. Mas, claro, acalmava ele, né, dava atenção para ele ali, mas a gente fazia os movimentos da aula, mostrava os bichinhos, mostrava os brinquedinhos, né, trabalhava com bastante ludicidade. E aí, a mãe dele olhando do lado de fora. Depois de 1 mês ele parou de chorar. Ele simplesmente ligou o botão do... Bom, já que a gente está aqui dentro da piscina, vamos aproveitar. Vou parar de chorar e vou brincar. E ele automaticamente, foi exatamente 4 semanas. Ele veio e brincou. Brincou a aula toda comigo. E aí quando ele veio e brincou, o que aconteceu do lado de fora da piscina? A mãe chorou. Aí eu olho para fora, a mãe está chorando. E algumas colegas minhas estão lá acalmando a mãe, porque ela sentia ali, vendo o bebê brincar, que ele não, teoricamente, precisava mais dela. Então ela sentiu um aperto no peito porque ele não precisava mais dela. Né? Então, e o bebê, se ele enxerga isso, se ele sente isso, ele percebe, né? Olha, então não é tão bom eu ser independente. Claro, né? Tudo a nível de uma consciência mais ampla, né? Não é bom eu ser independente. Agora que eu conquistei essa independência aqui, minha mãe está sofrendo muito. Então nós temos que cuidar muito essa questão, né?
E eu lembro também que uma amiga minha estava viajando, estava na Alemanha, e ela viu uma mãe com a sua filha, que tinha uns 6 anos, mais ou menos, tentando subir na carona da bicicleta, no bagageiro atrás da bicicleta da mãe. E a mãe parada de pé, segurando a bicicleta e esperando a filha subir. E a minha amiga olhou de longe, e nós, né, com a nossa cultura brasileira, que tem essa questão de carinho, de aconchego, de ajuda, ela foi lá atrás para ajudar essa menina a subir no bagageiro. E a mãe da menina pegou e segurou a minha amiga e disse: calma, deixa que ela está treinando a subir sozinha. Né? Então, o nosso automático é de querer ajudar. Né? Quando o bebê está treinando a alcançar alguma coisa, o nosso automático é de ajudar. É de pegar o brinquedo que está lá longe e colocar na mão do bebê. Ah, peraí que eu te alcanço. Né? E aí o bebê não treina a habilidade de alcançar, que é uma habilidade para ser treinada, para depois ele treinar a habilidade de segurar. Então, são pequenos detalhes que a gente passa desapercebido. Por quê? Porque o dia é corrido. O dia é corrido, se a gente não tiver um olhar atento a esses pequenos detalhes assim com os bebês, quando vê, passou 2, 3 meses e bebê nasceu, passou 2, 3 meses e, por exemplo, você nem botou ele de barriga para baixo. Ah, porque fiquei com medo. E quanta coisa ele deixou de aproveitar para alcançar marcos motores importantes, para controlar a sua cabeça melhor, né? Então, nós temos que cuidar com essa frase de cada bebê tem seu ritmo, tanto para quem quer acelerar as coisas, quanto para o que eu vejo muito hoje, que é a questão de relaxar e deixar a vida tomar conta e seguir. Porque eu falo no conceito sempre de janelas de oportunidades, né? Para cada habilidade existe uma janela de oportunidade. O bebê pode caminhar com 9 meses, como ele pode caminhar com 18. Não tem problema nenhum em caminhar com 1 ano e meio. Está dentro da janela de oportunidade prevista na literatura. Tá tudo certo. Só que a diferença é, esse bebê que caminhou com 18 meses, o ambiente dele foi favorável para o desenvolvimento dessa habilidade ou o ambiente dele foi desfavorável? Porque se você vem e me diz que você fez de tudo, você proporcionou todas as oportunidades que podia e esse bebê caminhou lá com 1 ano e meio, tudo bem, tranquilo, é da biologia dele, foi um pouquinho depois, mas está dentro da janela. Agora, quando eu faço as perguntas lá, você fez isso, você fez aquilo, você deixou isso acontecer, você deixou lá, você protegeu demais ou não protegeu demais, e aí as respostas são mostrando que o ambiente era desfavorável, ali perdemos uma oportunidade. Perdemos uma grande oportunidade de, na janela de oportunidade de caminhar, de andar, esse bebê ter desenvolvido habilidades mais complexas. Por quê? Porque se a biologia dele já está pronta para aproveitar essa questão do caminhar, e a gente proporciona, a nossa parte proporciona um ambiente favorável para ele treinar isso, e ele aprende a caminhar com 10, 11, 12 meses, dos 12 aos 18, tem 6 meses aí, onde ele não precisa mais pensar sobre o caminhar. Ele pode pensar sobre outras coisas, o programa motor dele pode trabalhar em movimentos mais complexos. Não precisa mais gastar tempo aprendendo a forma básica de caminhar. Ali ele já aprendeu. Que nem quando a gente tira a carteira de motorista. No início, lá nas aulas, a gente tem que pensar retrovisor, câmbio, pedais, qual pedal, retrovisor do lado esquerdo, retrovisor central, o cara falando aqui no nosso ouvido, o trânsito lá fora. Mas depois que a gente aprende, a gente não precisa mais gastar uma energia com aquilo ali. Uma energia, eu digo, a nível neural, né? A nível cerebral. A gente pode pensar em coisas mais complexas que acontecem no trânsito. Né? Ou a gente pode até conversar
fazer uma viagem contando uma história para alguém ali, falar sobre outro assunto, a gente não precisa mais ficar totalmente fechado ali. Mesma coisa acontece lá com os bebês, né? Então, fora que é essa questão que eu falei, os bebês querem independência, eles gostam disso. Eles veem você se vestindo, botando uma camiseta, eles querem saber como aquilo faz. Eles não querem que coloquem uma camiseta deles até sei lá que idade. Quanto antes eles conseguirem ver que eles conseguem colocar uma camiseta sozinho, eles vão ficar mais felizes ainda. E a gente é que tem que proporcionar isso. Mas, como eu falei, passa tudo muito rápido, a semana passa rápido e quando vê a gente não conseguiu. Então eu estou trazendo esse assunto aqui para a gente ter um olhar mais atento sobre isso. Perceber. Eu lembro que quando a minha filha estava aprendendo a andar, se escorando nas coisas, lá tinha em casa tinha aqueles portõezinhos pro cachorro não passar de um lado pro outro, e ele tem um degrau embaixo, aquele portãozinho. E aí eu lembro num dia a minha filha com o pezinho assim, tentando passar o pé por cima desse degrau, mas o pezinho trancando ali, né, no degrau. E o instinto, né, de ajudar que a gente tem, né, a minha esposa foi lá assim já tentar só dar um toquezinho no pé dela para que o pezinho passasse pelo degrau. E eu já abracei minha esposa assim, calma, ela vai conseguir, deixa ela tentar, ela vai conseguir, dá só o tempo dela. E aí a minha filha, nossa filha não estava chorando nem nada, ela estava testando as posições ali. Daqui a pouco o pezinho passou e nunca mais errou. Ficou craque nisso, que nem subir no sofá. Subiu uma vez, nunca mais nos preocupamos se vai cair, se não vai cair. Aprendeu a subir bem ali. Caiu só uma vezinha ali na primeira vez que tentou, depois não caiu mais e foi embora. Então a gente tem que ter esse olhar mais atento para como a gente pode estar travando, né, esse desenvolvimento infantil. Eu tenho um exemplo aqui de um pai, é um exemplo, eu vi acontecer. O pai, o filho dele tinha 1 ano de idade já, tinha recém feito 1 ano. E não caminhava, até aí tudo bem. Não caminhava o bebê. Mas tudo bem, né? Como eu falei antes, a janela de oportunidade vai até os 18. Mas ele não caminhava. Aí eu vi que o pai botou o bebê no carrinho. E nós estávamos em um lugar onde tinha animais para ver. Tinha pato, tinha avestruz, tinha vários animais. Tipo uma fazendinha. E o bebê querendo olhar aqueles animais ali, né? Então ele estava sentado no carrinho, olhando. 1 ano. E aí o bebê, o pai resolveu sair de um lugar e ir para outro. E ele ia pegar um terreno mais acidentado com o carrinho para ir para outro lugar. Aí o que o pai fez? O bebê ali olhando, sentado, olhando todos aqueles animais. O pai pegou assim, deita para o pai te levar lá. Daí ele pegou, botou a mão no bebê, no peito do bebê e deu uma empurradinha para ele deitar no carrinho para levar ele para outro lugar. E aí a gente pensa assim, cheio de coisas para ver, o bebê louco de vontade de ver. Esse caminho aqui, ele sentado, a oportunidade que tinha ali dele ir trabalhando a questão estabilizadora do centro do corpo, né? Habilidade de estabilização, né? O sentar dele ficar melhor ainda. Ele sentar trepidando ali no carrinho, ele ia melhorar mais ainda o sentar dele. E aí ele tinha que ir deitado olhando para o teto do carrinho, da capa do teto do carrinho, onde ele não enxergava nada. E aí eu pergunto para vocês, se isso não é tornar, sem querer, obviamente, eu sei que não é por uma vontade... uma vontade consciente, tornar o ambiente desfavorável para o desenvolvimento. São esses pequenos detalhes que fazem diferença. E para o lado oposto, que é o de acelerar as coisas que eu falei antes, né, da frase, hoje nós estamos discutindo a frase cada bebê tem seu ritmo. E o lado oposto é o exemplo do pai com o andador que eu falei na última, não sei se foi na última ou penúltima live. O pai que veio para mim e disse, fizemos de tudo para nossa filha engatinhar e ela não engatinhava. Colocamos o andador nela
e ela começou a poder mexer em todo, está bem feliz podendo mexer nas coisas em casa e se deslocando. Agora ela tem 5 meses e está começando a sentar. Olha só o que aconteceu aqui. Uma aceleração demais no processo. O engatinhar vem sempre depois de sentar. Não existe nenhum bebê no mundo que engatinhou antes de sentar. Então ele estava forçando a neném a engatinhar. Forçando não, mas tentando estimular sem saber. Tentando estimular a bebê a engatinhar numa fase do desenvolvimento que ela não tem capacidade neurológica nem física para engatinhar. E aí ele vai colocar um andador, onde ele vai impedir ela de treinar ou engatinhar na hora que acontecer. Porque depois que ela aprender a sentar ali com 5, 6 meses, ela vai começar a querer engatinhar, só que ela já vai estar no andador. Então ela já vai quebrar também a questão de engatinhar. Não vai poder ser estimulada nessa questão. Mas ele disse que ela estava feliz em tocar nas coisas e para ele está tudo bem. Sinceramente, não está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Tem bebês que pulam o engatinhar mesmo. E acontece, não é o fim do mundo. Mas cabe a nós, da parte nossa, que é do ambiente, proporcionar todas as possibilidades para que se engatinhe. Então, o engatinhar vai fazer, inclusive, tem coisas que a gente não enxerga nessa fase que está ali de 0 a 2 anos. Muitas coisas a gente não vê. A gente não sabe que o engatinhar, muitas vezes, que a força que a mão executa no chão, treinando em engatinhar, vai fazer diferença lá na produção de escrita, lá na idade escolar, com 6, 7 anos. Essa força que o punho ganha engatinhando vai ajudar lá. A gente não percebe ali que engatinhar vai distribuir essa força primeiro nos quadris e nos ombros do corpo contra a gravidade, do que ser colocada direto nos pés. E isso vai alterar a postura do bebê. Se o bebê vai ter um tipo de postura ou vai ter outro tipo de postura. Ali naquela idade a gente não vê os efeitos disso. Mas depois, quando está lá adolescente ou até mesmo adulto e tem problemas posturais, muitas vezes não relaciona com esse momento da vida. Por isso que eu bato na tecla do 0 a 2 anos, porque eu acho que muitas coisas conseguem ser ajustadas entre 0 e 2 anos. É a base. É a base para todo o resto que vem depois. Eu não me canso de dar o exemplo dos alunos meus que eu tive na natação lá. A equipe de natação que eu treinei lá de adolescentes, 13, 14 anos. Fazia a roda lá no alongamento. Depois do treino, cruza o braço na frente do corpo, puxa o cotovelo. E eles me olhavam e não entendiam o que era para fazer com o braço. Cruzava, botava a mão por dentro, não sabia como era. Eu tinha que sair do meu lado da roda e até lá pegar o braço deles e colocar na posição para o alongamento seguir. Mas a gente não percebe, muitas vezes, que esse buraco no programa motor desses adolescentes é um problema da base lá de trás. Os gaveteiros deles de informações lá de 0 a 2 anos não estavam totalmente preenchidos. Faltaram partes lá. E eu chuto dizer que não é nenhuma parte do lado biológico, é uma parte do lado ambiental. Que nós somos responsáveis em proporcionar e muitas vezes não conseguimos, porque tem que ter muita atenção nisso. Nem para mais, nem para menos. Que nem o exemplo do andador lá, e nem o exemplo da falta de estímulo, né? Do estímulo demais e da falta de estímulo. Então, eu queria deixar assim para vocês aqui hoje que deixem os seus bebês experimentarem os movimentos, treinarem. Não coloquem medo neles. Deem apoio, deem suporte para eles.
Quando a minha filha tinha um ano e pouco, foi subir a primeira vez na escada do parquinho lá, da casinha do parquinho, da pracinha. Tinha pessoas na volta, ai meu Deus, tô morrendo de medo dela subindo aí, ai, mas tão pequena. E eu tentando fazer com que ela não, ó, segue minha filha, o pai tá aqui, segue aí, pode testar, sem pressa. Mas se eu gritar lá, não filha, não sobe aí que tu pode cair, ela não vai ficar tentando fazer uma coisa que talvez seja tão perigoso assim. Mas não é, né? Se a gente está ali dando suporte, cuidando, não é. Então, vamos cuidar isso aí. Eu queria ouvir de vocês, assim, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje, vamos cuidar mais dessa questão de tornar os nossos bebês cada vez mais independentes. Mesmo a gente no fundo do coração lá querendo que eles sejam sempre dependentes de nós. Faz parte, mas eles gostam disso. Eles gostam de escolher a roupinha que eles querem usar, eles gostam de sentar sozinho na cadeira para comer, eles gostam de comer sozinhos. Temos que estimular eles a serem independentes. Alguma dúvida sobre o que falamos hoje? Hein, pessoal? Esse assunto é meio polêmico, né? Mexe mais com as mães, com os pais do que com os filhos, né? É a nossa parte, que se a gente está fazendo ou deixando de fazer. As lives, a Juliana falou aqui, as lives têm me ajudado a ter mais atenção no dia a dia. O automático faz a gente querer ajudar mesmo. É verdade. O dia a dia é impressionante. Na correria do dia a dia, é muito fácil a gente facilitar a vida do bebê. É muito fácil. Esse exemplo que eu dei aqui do alcançar, né? Como funciona a habilidade manipulativa, né? A sequência, né, da habilidade manipulativa. Ela tu primeiro alcança para depois tu pegar e depois tu soltar. Se a gente sempre vê o bebê ali querendo alcançar alguma coisa e já entrega na mão dele, ele não vai ser tão bom em alcançar e ele já vai estar aprendendo a segurar. Então, acontece uma falha na sequência aí, né? Então, pode ser melhor que isso? Pode, mas a gente tem que estar atento a esses pequenos detalhes, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Eu só tenho a agradecer, tenho aprendido muito com você. Pena que comecei a colocar minha filha no Tummy Time só com 3 meses. Não sabia que podia colocar no primeiro dia de vida. O que acontece, né? Legal que tu tocou nesse assunto, porque assim, ó, já pode ser colocado no primeiro dia, mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar, né? Pode aparecer mães, pais aqui com bebês de 1 ano e meio. Eu podia ter feito isso com ele, não sei o quê. Faz. Começa agora. Faz. Eles têm uma capacidade de se reconectar e de conseguir. O que a gente tem que fazer é proporcionar um ambiente favorável. Passou esse tempo? Não. Passou um pouquinho ali, mas faz. Ele vai dar um up ali, dali pra frente, com certeza. Não fica com essa pena aí, porque agora tem a possibilidade de estar fazendo e não tá tarde, não. Não tá tarde. Faz que ela vai dar... A parte biológica dela vai dar o jeito dela. Agora com essa parte ambiental junta. Legal. E se a criança não engatinhar, o que podemos fazer para estimular o desenvolvimento para superar, acho que é superar, para superar a falta desse aprendizado?
Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Mas assim, ó, não tem, não, se o bebê não engatinhou, não é o fim do mundo. As associações de pediatrias, as principais associações de pediatrias do mundo, elas falam em que é importante a gente estimular. Por isso que eu fico batendo nessa tecla, estimular. Não deixar assim, só passou. Mas se passou também não é o fim do mundo. O bebê, ele vai encontrar outras formas de desenvolver aquilo ali. Por exemplo, falei aqui hoje que o engatinhar facilita a questão da escrita depois. Talvez quando o seu bebê entrar na fase da escrita, você já vai entrar com uma atenção redobrada, um pouco maior, para ajudar ele nisso. Talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade. Então já vai saber que lá na frente você vai ajudar essa questão da escrita lá. Postural, você acabou de ouvir aqui que engatinhar ajuda na questão postural. O bebê vai se posicionar de uma forma diferente, né? Se ele engatinhou antes. Então, você já vai ter um olhar atento para a questão da postura dele. Você já vai olhar assim, pera aí só um pouquinho, meu bebê, minha criança está crescendo e está assim, vamos ver como é que tá essas costas, como é que tá essa postura. É ter essa atenção maior, assim, né? Mas não é o fim do mundo não engatinhar, mas é importante que se estimule, sim. Né? E acontece também, Érica, né? Acontece também, Érica, de engatinhar depois. Eu já vi também. De bebês que engatinharam por muito pouco tempo, só um pouquinho e já estavam de pé andando. E bebês que não engatinharam. E depois lá com 1 ano e meio, pelo ambiente ser, por a gente proporcionar um ambiente bacana, tava lá com 1 ano e meio brincando de engatinhar porque tava imitando um animal lá da escolinha lá, ou agora é hora de imitar o gatinho, agora é hora de imitar o cachorrinho, tava lá engatinhando. Olha só, uma outra forma de estar desenvolvendo essa força nos membros superiores também, né? Eu lembro que tem bebês que não rolaram na fase de rolar ali, depois do controle da cabeça ali, né, no tummy time e tal, começa a rolar, e aí não rolaram. E daí depois lá com 1 ano e meio tava brincando de rolar, porque a brincadeira lá na escolinha era de rolar de um lado pro outro. Então, mas imagina se nem lá na frente tem essa oportunidade, aí fica para trás, né? Essa habilidade, esse controle de membros, essa força em membros superiores, tudo isso vai ficando para trás, né? E aí faz diferença faz diferença em todas as fases, né? Imagina, se você chega lá numa idade escolar com essa base de habilidades motoras, alguma coisa faltando, esse gaveteiro não totalmente preenchido, acontece crianças que chegam lá na idade escolar e não têm facilidade para os esportes, por exemplo. E aí na aula de educação física da escola fica lá meio que sem jeito, porque não é bom nos esportes, não se sente bem, né? Não tem coordenação motora, não vai bem no basquete, não sabe picar a bola direito, não sabe chutar com o pé também. E aí começa a se afastar de atividade física porque não se dá bem. Só que podia se dar bem se a gente, nesse primeiro período ali da primeiríssima infância, de 0 a 2 anos, se preocupasse com esses detalhes de preencher esse gaveteiro de informações do programa motor o máximo possível, deixar ele cheio de informações. Então, não sei, gostei das dúvidas de vocês. Gostei, isso aí. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida para me perguntar. Se lembrarem, pessoal, nunca é tarde para ter esse olhar atento para essas questões, tá? Vamos cuidar para não deixar o dia a dia fazer tudo isso passar e aí a gente olha para trás e não deu para desenvolver o seu bebê. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês lembrarem de alguma outra dúvida, é só mandar para mim lá no direct do Instagram ou
qualquer comentário de algum post. Todo dia tem Reels, dá para comentar lá também. E se quiserem saber mais ainda, de uma forma mais aprofundada, na próxima quinta-feira, às 20 horas, vai ter o meu evento Bebê em Movimento no YouTube. Para se inscrever, para participar desse evento, que é 100% online gratuito, tem que se inscrever. Não é que nem o Instagram aqui que vai avisar. Tem que se inscrever no link que está na bio lá do meu Instagram, porque daí vai ser transmitido pelo YouTube, e aí é outro esquema. E aí só para pessoas que se inscreverem só as pessoas que se inscreverem vão ter acesso a essa live. E a gente está preparando um material bem bacana lá. Quando se inscreve no evento, já tem um questionário onde eu olho o que foi escrito nesse questionário para deixar esse momento, esse evento ainda mais personalizado ainda para vocês. Então, quem quiser se aprofundar mais ainda, se inscreve lá no Bebê em Movimento, no link na minha bio. Agora, próxima quinta, dia 30, às 20 horas. Então tá bom, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Foi mais uma noite ótima para conversar sobre assuntos tão importantes para os nossos bebês. Um beijo, um abraço, boa noite. Até quinta. Camila Bastos fez uma pergunta acima. Desculpa, quase que eu saí. Camila Bastos, obrigado, Isa. Isa da minha equipe aqui, meu anjo me ajudando. Meu filho tem 1 ano e 4 meses e ainda não anda. Ele está em atraso. Ele está em atraso? Não. Camila, não está em atraso porque o marco de caminhar vai entre 9 meses e 1 ano e meio. Então ele não está atrasado. Pela literatura ele não está atrasado não. Então ele tem. A gente começa a se preocupar se ele não estiver caminhando depois de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, aí tem que falar com o pediatra e ver, olha só, ele tem aqui 1 ano e 7, 1 ano e 8 e não caminha, sem apoio. Aí tem que falar com o pediatra, mas não está atrasado não. Ele está dentro da janela de oportunidade de caminhar, que fica entre 9 e 18 meses, entre 9 e 1 ano e meio. Tá bem? Não se preocupe. O importante é você proporcionar liberdade no ambiente para ele explorar. Nessa fase eles têm que explorar o máximo possível o ambiente, permitir e ter em casa, né, fazer aqueles ajustes, né, aquela cadeira que é meio bamba, que é ruim de segurar, bota ela para trás, aquela que é firme deixa próxima para ele se erguer e tentar passar de um lado para o outro, aquela brincadeira no sofá que vai de um lado para o outro, se apoiando no sofá ali. Tem que estar sempre provocando o bebê que vai dar tudo certo. De nada, Camila. Érica, eu tenho a coordenação motora péssima. Minha mãe disse que comecei a andar com quase 2 anos. Pois é. Se começou a andar sem apoio com quase 2 anos, aí a gente já entrou numa fase de pesquisar, né? Como é que era esse ambiente, né? Como é que era o teu ambiente? Porque se você não tem nenhum atraso genético, né? Talvez esse ambiente não tenha te proporcionado desenvolver essa habilidade com uma maior tranquilidade, né? E com certeza tem relação total. Se você caminhou com 2 anos, próximo dos 2 anos de idade, isso influencia a sua coordenação motora agora, adulta. Porque é aquilo que eu falo, né? Imagina que eu dei o exemplo do gaveteiro, né? Mas outro exemplo que eu dou é do armário, né? Quando a gente está começando lá com 0 a 2 anos, o programa motor, ele é como se fosse um guarda-roupa novo que você comprou. Pegou o guarda-roupa na loja, botou na parede de casa lá. Ele tá vazio. Tá vazio o guarda-roupa. Aí você vai lá, aprende uma habilidade motora, coloca lá significa uma calça.
Daqui a pouco vai lá, aprende outra habilidade motora que significa uma camiseta. E aí, quanto mais habilidades você aprender, você vai juntando uma com a outra e vai formando um guarda-roupa cheio de roupas. Você pode chegar lá no final dos 2 anos com o guarda-roupa metade dele usado e metade vazio, ou você pode chegar lá com ele todo completo. Tem luva, tem touca, tem casaco, tem camiseta, tem saia, tem bermuda, tem chinelo, tem tudo ali para você usar. Aí fica mais fácil. Aí na vida adulta, por mais que você nunca tenha nadado antes, se você tem uma base boa lá atrás, se foi trabalhado várias questões ali de várias habilidades locomotoras, manipulativas, estabilizadoras, se essa base está bem montada, se esse armário está cheio de roupa, você vai aprender a nadar lá com 30 anos, vai olhar assim, que estranho, não sei muito bem, nunca nadei antes, mas é assim que faz com o braço, é mais fácil. O cérebro dá o clique mais fácil porque ele vai lá no armário buscar que roupa que ele precisa para usar para fazer aquela atividade. Se aí você fala que você não tem uma coordenação muito boa, adulta, esse armário infelizmente ficou um pouco... não ficou completo, digamos assim. Tem pedaços faltando dessa base lá atrás. Você vai conseguir aprender a nadar? Vai. Vai ter mais dificuldade? Vai. Vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade. A mesma história do... né, saindo um pouco do assunto do motor, mas do inglês, né? É mais fácil aprender inglês criança do que aprender inglês adulto. Né? Adulto a gente rema mais para aprender. A criança já vai ao natural ali, chega com a adolescência, já estão tudo falando tranquilamente. É mais ou menos assim. Perdi mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, se lembrarem de mais alguma pergunta, só mandar para mim no Instagram, no direct ou em algum comentário de algum Reels que tem todo dia. Tá certo? Então a próxima live vai ser quinta-feira para quem se inscrever no evento Bebê em Movimento. Porque essa vai ser uma diferente, não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser lá pelo YouTube. E aí a gente pede que se inscreva lá porque é uma live não é uma live que é para quem for listado lá na inscrição. Tá bem? Então tá, boa noite, até a próxima. Um abraço.